Salve, Jubrac! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Estamos aqui felizes, cara. Felizes pelo que Deus tem feito. Felizes por tudo quanto o Senhor nos tem abençoado, né? Aí estamos aqui mais uma vez para trazer para vocês materiais de qualidade, trazer para vocês algo que instrua a sua vida cristã. Então, senta aí no sofá. Acho que ninguém senta no sofá, mas deitado. Então, do jeito que você se sentir confortável, junta com nós, que hoje o negócio vai estralar. Um salve do nosso irmão Gerson. Depois de 2 semanas fora, né? 2 semanas fora, Gerson. Estamos de volta e vamos lá com mais um episódio do podcast, com um bate-papo interessante. Você que é jovem, que quer saber sobre ministério, quer saber e conhecer como é seu chamado, fica por dentro, ó. Fica ligadinho aí que tem um papo hoje nota 10. É isso aí. Está conosco o nosso irmão evangelista Adrian. Evangelista, né? Isso. Evangelista Adrian. Reverendo. Evangelista Adrian, que congrega ali na igreja do Comerciário, do Brasil para Cristo do Comerciário, Pastor Samuel. E hoje nós vamos... Mas antes de nós passar para esse assunto aí, você já se inscreveu no canal? Eu acho que não, esse pessoal não tá se inscrevendo. Então tudo desligado. Cara, tem um monte de gente assistindo o vídeo, visualização e não tem inscrito, cara. Não tem like. Não tem like. O like ajuda a pagar a gasolina, irmão. Se inscreve aí, curte, compartilha. Estão tudo desviados esse povo. Irmão. Se você não curtir e não se inscrever, você tá desviado. Tá desviado. Vamos orar por você. Amém. Compartilha, mostra pra todo mundo aí, beleza? Tamo junto no mesmo propósito, que é fazer com que a obra e o reino do Senhor cresça. Amém? Estejam sempre junto com a gente aí. Adriano está sentado na cadeira da verdade. Cadeirinha da verdade. Adriano, como você está, meu irmão? Muito bem, melhor agora, revendo vocês aqui. Faz tempo, né, cara? Acho que, cara, foi no retiro a última vez. Dos jovens, do ano passado. O último retiro da minha existência. Não, o Adriano vem depois, algumas vezes depois. Que inclusive foi uma bênção. Nossa, graças a Deus. Isso aí, mas é uma alegria extraordinária estar com vocês aqui. Cara, a alegria nossa de você ter aceito. Olha, imagina, a alegria toda minha. A alegria é nossa, cara. Nós estamos felizes aí de saber e desfrutar um pouco. Pega a minha espada ali, fazendo um favor. Tá apoiando o cronômetro, irmão. Foi tão difícil achar um negócio. Só eu que não trouxe Bíblia, irmãos. Quem precisa se converter aqui? Isso aí, Adriano. Muito obrigado, cara. Amém. Muito obrigado. A gente vai aprender bastante, porque eu vejo esse cara, que ele posta, que ele escreve. Eu falo, eu tô com um Charles Spurgeon, com quem mais? Eu esqueci o nome de todo mundo agora. Fala os vários. O Whitfield. Aquele Paul Washer. Eu me sinto assim, pastoreado por um cara desse. Sério. É bênção, irmão. Amém. Cara, glória a Deus. De onde surgiu essa vontade, cara, de estudar? Eu fico impressionado quando eu vejo, né? Eu fico impressionado com essas coisas. Conhecer a Bíblia, que a gente muitas das vezes, a gente fala sempre aqui, cara, nos nossos pods sobre genealogia, que a gente tem preguiça de ler genealogia. Isso aí, cara, como o cara estudar tudo isso? É o amor. É o amor, cara. O amor define completamente o desejo por estudar a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, é o que faminta o nosso coração, Exatamente. O que acendeia o nosso coração. É aquela pegada que quanto mais você lê, mais você quer. Quanto mais você lê, mais você quer. Quanto mais você conhece, Quanto mais conhece, mais... Tem até uma frase que diz, quanto mais eu aprendo, mais eu sei de que nada eu sabia, né? Quanto mais eu aprendo, mais eu sei que de nada eu sabia. Lembrei de Sócrates agora, sei que nada sei. A palavra de Deus é um poço sem fim, né? Quanto mais você cava, mais pedras preciosas você encontra e por aí vai. Eu vi uma frase que diz assim, deixa eu lembrar agora, que o teólogo, o estudante da Bíblia é um estudante que nunca se forma. Ele continua sempre estudando, sempre conhecendo coisas novas, sempre atualiza algum conhecimento novo e você busca, e cada vez mais que você busca, mais você encontra. E sabe o que é legal nisso daí que você falou? É que, eu posso ler ali todo... Eu vou falar de filosofia que eu gosto. Eu posso ler qualquer filósofo, Bukowski,
Arthur Schopenhauer, eu posso ler Nietzsche, eu posso ler qualquer coisa desse tipo. E é uma coisa limitada. Por quê? Porque é um pensamento de um homem que já morreu e já era. Agora a Bíblia não, cara, a Bíblia é viva. É viva. Entendeu? Então não é uma coisa assim que você aprende só aquilo e é só aquilo. É um negócio que o espírito flui. E é uma coisa que é o próprio Deus, ela se renova cada dia, né, cara? Então, é um negócio doido. Um negócio doido, cara. Só quem conhece que gosta. Né? É maravilhoso. Tem até um versículo que Jesus ele diz, né? Pode passar os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Não vai passar. Não há de passar. E ela é tão atual, cara. Atual, 2000 anos, 5000 anos. E você fala, meu Deus, parece que Jesus... Está presente com a gente, tá presente literalmente. É fantástico, é fantástico. Ele não foi assunto aos céus, mas ainda continua nos ensinando. Sim, né? E aí você olha para a Bíblia e você fala assim, olha... eu estarei convosco até a consumação dos séculos, né? Ele manda o Espírito dele, cara, sobre nós. Sim. Então, assim, ele tá com a gente. Então você que acompanha a gente no canal, continua que sempre vai ter um conhecimento novo, sempre vai ter alguma coisa nova para você aprender. E a gente já começou atropelando tudo que a gente tinha planejado, né? Porque a gente quer saber, primeiramente, do nosso irmão Adrian. Cara, como é que começou a sua vida cristã? Rapaz... É bem interessante isso aí, porque... É o que nós gostamos, cara. Conteúdo interessante, vamos lá. A gente está preparado para isso. Assim, a princípio era eu. Não, mas assim, eu costumo dizer que se não fosse a graça de Deus assim na nossa vida, a gente não seria nada. A graça e o amor de Deus é o que define onde estamos hoje, né? Amém, com certeza. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus... Com certeza não estaríamos aqui hoje. Sim. Eu também era de uma linha católica, né? Meus pais também, minha família era toda dessa linha. O chamado católico roxo, né? Sim, ortodoxo romano. Ortodoxo romano que defende ao fio da espada, com unhas ali. Mas quando temos o encontro verdadeiro com Jesus, a gente conhece mesmo o verdadeiro caminho, né? Sabe mais ou menos o rumo que a palavra de Deus está nos levando de fato, né? Não é tradição, não é tradição. É vivência. É verdade, é vivência, isso é o que a Bíblia diz, de nada ela mente, de nada ela ultrapassa, né? A palavra de Deus, ela transforma mesmo o coração do homem, transforma de fato o coração do ser humano, e é isso. Né? A palavra de Deus, ela mudou completamente a minha vida. Amém. E assim, eu passei a ter mesmo uma transformação de vida após começar a estudar de fato a palavra de Deus, sabe? Às vezes assim, a gente recebe pessoas novas convertidas, né? Recebe um convite para vamos para nossa igreja e tal. E a partir dali começa, né, o anseio por participar da igreja, se identificar com o grupo de jovens, com a Jubrac e tal, com o pastor, com algum familiar que é dali da mesma igreja, enfim. Mas é interessante que comigo já foi diferente. Eu primeiro tive o contato com a palavra de Deus, comecei a estudar, para depois eu me converter. Né? Que foi aonde assim eu falei, não, a palavra de Deus é a verdadeira palavra de Deus mesmo, né? Nossa, que interessante. E é esse caminho que eu quero seguir. Até então... Cara, não vamos colocar Deus numa caixinha, tipo, Deus só age dessa maneira de você. Sim. Mas eu acho que é o jeito mais certo, cara. Exato. Né? Converter, quando a gente fala a questão de conversão, a gente não fala simplesmente... papufo, hoje eu sou assim, amanhã eu sou daquele jeito. Conversão é um processo. É um processo. Conversão é em todos os sentidos, né, cara? Não só no espiritual. Mas é um processo. E é um processo, muitas das vezes, de aprendizado. Muitas das vezes não, na maioria das vezes. É de aprendizado. Acho que é todo dia, né, o aprendizado. Então, assim, como que a gente aprende? Estudando. Então, eu acho que é o certo, Sim. E... é que, na verdade, eu sempre me interessei, como você também, como gosta de história, gosta de filosofia. Na escola, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa assim que as demais matérias era
tava lá, intermediária, mas história, filosofia tava em alta, porque era... Então, assim, quando eu me converti, eu procurei a olhar para as escrituras mais com uma visão histórica, né? Não, eu quero estudar a Bíblia para ver que Bíblia é essa, né? Que os crentes pregam, que o pastor está pregando. Deixa o contexto histórico da Bíblia, contexto histórico, não só espiritual. Mas é impossível. Quando a gente lê a Bíblia ali, a gente começa a olhar com uma visão mais espiritual e é aquela coisa, ela nos convence totalmente, assim, de uma maneira extraordinária. E já puxando um pouquinho para esse lado, a Bíblia também ela é um livro histórico bem interessante. Você pode ver por exemplo, os Herodes, né, que governaram Israel e tal. Assim, são todos períodos históricos datados, realmente, que existiram, né? Tem muitos exemplos, Nabucodonosor, por exemplo, na Babilônia antiga. Então, assim, por mais que a ciência muitas das vezes não aceita ou quer não aceitar, né? Mas eu já vi vários estudos que as pessoas procuram na Bíblia. Opa, vamos ver a passagem histórica, o tempo, a cronologia, em qual tempo. Então, é assim, é bacana, é legal você ver a Bíblia com esses olhos. Olha que livro amplo, cara, que livro amplo. Extraordinário. A própria arqueologia, né? A arqueologia, assim, está totalmente ligada. Por exemplo, tem aquele pastor, Rodrigo Silva. Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, bem, aqui na cadeira presente. Mas a arqueologia, por exemplo, tem estudos científicos, né, estudos históricos que são precisos ser procurados e pesquisados na Bíblia, né? Sim. Então a Bíblia, além de um livro espiritual, um livro para transformar a nossa vida, também tem conteúdo histórico, conteúdo arqueológico. Inclusive, quando isso foi tão marcado, tão marcante, né, na minha vida, que após a minha conversão, inclusive eu quero incentivar os jovens, né, todas as pessoas de todas as faixas etárias que estão acompanhando a gente aí. Eu fui mais jovem a poder fazer o seminário do IBBC lá na Vila Antártica, né? Tanto que eu acredito que com 13, 14 anos eu já... Mas você fez com 13, 14 anos eu já estava lá presente, eu, o Matheus Souza, estava tudo lá no IBBC. Então, assim, a teologia, o estudo da Palavra de Deus foi tão marcante na nossa vida que de caminho, de cara, a gente já começou a se interessar pelo estudo. Sim. Aí começa, né? Trabalhar para comprar livro. Nossa! Vamos fazer aí. Viram isso, né? A maior tentação nossa é tentar parar de comprar livro. Você vê qualquer tipo de livro. Não. Nossa, é difícil mesmo, cara. É difícil. Não, mas olha, se fosse vamos considerar se fosse um vício seria o melhor, né? Porque é o vício do aprender, do adquirir conhecimento. É muito bom. É muito bom. Tanto que assim, a gente vai numa livraria qualquer, assim mesmo, onde tem livros de história, sociologia, enfim. A gente fica preso ali porque uma coisa vai puxando a outra. Eu vou lá no shopping, cara, eu fico olhando a cultural, assim, dá vontade de entrar lá. É legal. Esses tempos atrás eu entrei lá, eu fui no shopping lá. Eu entrei lá só pra ver, de repente eu vi um livro do C.S. Lewis lá. Já voltei com o livro, falei, não tem como entrar. Não é as Crônicas de Nárnia, não, né? Não. Mas foi bom a gente falar disso. Cara, o C.S. Lewis é um mega de um teólogo. Extraordinário. E foi o cara que escreveu as Crônicas de Nárnia. Muito inteligente. Entendeu? E já fica legal, assim, porque, tipo, as Crônicas de Nárnia é a história de Jesus. História de Jesus. Então, meu irmão, não fica só sabendo da história de Jesus através da Crônica de Nárnia, não. Exato. Vai ler a Bíblia, ler livros, é legal, legal. Muito bom. C.S. Lewis é um bom começo de leitura. Eu acho assim bacana. Cristianismo puro e simples, a melhor leitura que você pode ler. É isso que eu ia falar. Que ele não tem nomenclaturas, nada. A leitura dele é simples e didática. Simples. Ele costuma dizer assim, né? Inclusive no livro dele ele fala assim: eu não sou teólogo, eu sou apenas um amante do que Jesus fez, do que Jesus ele faz. Então, assim, Lewis ele apresenta Jesus de uma maneira extraordinária, né? E só pegar um outro gancho, você pega o Lewis e o Tolkien. O Tolkien
conhecido também do Senhor dos Anéis. O Tolkien... Grandes amigos, né? Grandes amigos eles eram. E eram, assim, debates teológicos legais, porque Tolkien é extremamente católico e o Lewis protestante, e os dois, eles tinham uns debates muito legal. Olha, vale a pena, cara. Olha que interessante. E foi muito bom porque no próprio cristianismo puro e simples, no início lá ele fala, né, que ele estava dando uma entrevista ou dando uma espécie de palestra numa rádio pós a Segunda Guerra Mundial, né? Sim. Então, assim, ele apresentava Cristo... Olha, até aqui, cara. Ele apresentava Cristo no ponto de vista, assim, de como que um soldado que estava perdendo seus amigos na guerra, que estava ali, né, na formentação ali da guerra, da Segunda Guerra Mundial, enfim, ele apresenta Cristo numa clareza, assim, é extraordinário. E o que me apega no Lewis é a simplicidade. O primeiro livro do Lewis que eu li, e terminei esses dias, na verdade, foi Uma Carta do Diabo ao Seu Aprendiz. Eu terminei muito esses bom. dias de ler. Cara, é legal. É incrível como ele consegue... Eu não li ele inteiro, mas eu já li algumas partes e eu achei muito legal. Ele consegue encaixar dentro da literatura mesmo, assim, ele consegue encaixar, vamos dizer assim, igual parábolas, né? Jesus, quando ele pregava em parábolas, ele usava o cenário daquela época e colocava uma mensagem espiritual. E Lewis, ele faz isso dentro da literatura, né? Ele coloca uma mensagem bíblica, algo de Jesus. E numa literatura secular, cara. Ele tem, assim, seus livros teológicos, mas o maior trabalho dele foi no meio secular. Foi. Ele faz muitos livros no meio secular. Que legal. Lewis, ó. Lewis aprovado. E tudo isso, né, contribuindo pro ministério, pro conhecimento. Porque quem não sabe, o Adrian, assim, ser o mais novo pregador do Brasil para Cristo, assim, que tem um dos ministérios mais destacados no meio dos jovens, assim, que eu acho bacana, que uma pessoa que se dedica mesmo, né, na parte ministerial, porque não adianta você querer fazer alguma coisa e não se dedicar. Exatamente. E a gente queria que você falasse um pouco, assim, dessa parte de ministerial sua, falar um pouco sobre esse trabalho, a busca incessante pelo conhecimento da palavra e depois disso transmitir essa palavra. Como entender o ministério, Ana? Tipo, o ministério de Deus para minha vida. Rapaz, a gente precisa primeiro entender, tentar definir o que significa ministério, né? Exatamente. Porque assim, a gente talvez confunde o que é chamado ou chamados no plural, né? Que a gente vê, por exemplo, no Novo Testamento, em poucas vezes que a gente vê, chamado ou chamados no plural está totalmente ligado à questão de salvação, né? Por exemplo, a gente vê na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, no finalzinho lá do versículo, onde ele diz assim: e vós sois chamados, foi chamado das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Paulo também ele fala um pouco acerca disso em Romanos. Então a questão ser chamado, talvez, no Novo Testamento está mais ligado à questão de salvação. Agora, chamado ministerial, que nós chamamos de chamado ministerial, está também ligado ao trabalhar, está, né? Mais ligado ao servir a igreja, ao trabalhar. Sim. E eu penso assim, respondendo a sua pergunta, né, que como entender o chamado ministerial, qual o meu chamado ministerial? Eu penso que, na minha compreensão, eu penso que tem a questão interior e a questão exterior. Sim. Por exemplo, vamos pegar aqui um chamado pastoral, né? Chamado pastoral, ou chamado ministério pastoral, ministério missionário, por exemplo. A gente tem que entender que para conseguirmos alcançar esse ministério, primeiramente tem que ser algo interno. Temos que desejar, por exemplo, pelo pastoreio, temos que desejar em um dia poder cuidar de uma igreja, cuidar de um rebanho, né? Estar sempre disposto ali a dar conselhos, a instruir, a discipular. Então, acredito que o desejo fervoroso tem que estar sempre no coração daquele que almeja, por exemplo, alcançar esse ministério pastoral, ministério missionário. Porque eu tenho dificuldade, por exemplo, Gerson, Estevão, e acreditar assim que, claro que Deus ele pode ser misericordioso e ainda frutificar o ministério de alguém
que talvez assim não tenha esse desejo de ser pastor ou de ser missionário, mas que por alguma obra do acaso ou propósito de Deus acaba sendo um pastor, sendo um missionário, e Deus pode frutificar o ministério. Mas eu creio sim que primeiro tem que ter essa ardência no coração, esse desejo queimando dentro do coração, e a segunda coisa é o exterior, né, que está totalmente ligado com a igreja, está totalmente ligado com o nosso pastor presidente, pastor local, com a igreja em si, instituição, né, que, por exemplo, considera você ou te vê como alguém apto ao ministério pastoral, ao ministério missionário, né, evangelístico, enfim. Então, assim, eu acredito que a igreja é muito importante para declarar você ou apresentar você se você está apto para o ministério pastoral, né? Porque é aquela coisa, eu tenho desejo, por exemplo, de ser pastor, isso arde no meu coração, eu quero visitar ovelhas, eu quero cuidar de rebanho, eu quero isso, eu quero... Beleza. Quero pregar, beleza. Mas será que a igreja local, o seu pastor, ou então o pastor presidente, te vê como alguém que está apto a ter esse ministério, ou confiar esse ministério nas suas mãos? Então, tem tudo isso aí. Questão interna, questão... Sim, é uma pegada tipo que a gente pode simplificar como um teste vocacional. Qual que é a minha vocação, né? Muitas das vezes a gente espera também pelo espiritual da coisa, né? Que Deus vai descer, que ele fez com Moisés, e vai falar assim, você guiará o meu povo, tal, no deserto. Mas não é, cara. Muitas das vezes é uma autoanálise. Falar, poxa, mas será que eu vou pastorear legal? Sim. Será que eu tenho estrutura para poder aconselhar, para poder... Então, entra nisso que você falou. Muitas das vezes depende de nós olharmos para nós mesmos, para o nosso interior, como você falou, e vermos, nós somos bons, nós podemos executar bem essa tarefa. Exato. O escritor aos Hebreus, inclusive, ele fala, né, que estamos rodeados, né, cercados por uma grande nuvem de testemunho. Então, assim, eu acredito que a igreja, por exemplo, os nossos pastores que estão sempre ali cuidando de nós, também servem para o ministério fluir, ou então o ministério chegar até nós, né? E acredito nisso. A questão da vocação, da ardência, né? A gente tem que sentir isso dentro de nós, né? Né? A pessoa falou, não, você tem capacidade para fazer isso, você não quer fazer, talvez acho que não funciona, né? Mas quando você sente que aquilo é algo que você pode frutificar, que você mesmo, né? Pode contribuir para o reino, que o principal objetivo é contribuir para o reino de Deus na face da terra, porque eu acho que é o ponto mais importante, né? A gente sentir isso. Eu sinto a vontade de fazer isso. Eu acredito que o próprio Deus, ele implanta isso no nosso coração, sabe? Acredito que está tudo em questão no trabalhar de Deus, assim, que implanta esse desejo no nosso coração para almejar ser missionário, almejar ser pastor. E é Ele quem frutifica, né? É Ele quem dá o crescimento. Então, Adrian, que nem a gente estava falando, né? Deus, ele implanta nas pessoas essa vontade. Mas, cara, uma coisa que a gente repara muito, principalmente nos dias de hoje, é a questão da falta de interesse dos jovens nessa área, né? Que nem você falou da sua vida, você, 13, 14 anos já estava ali no seminário, estudando. Segunda e terça-feira, exatamente. Quando não passava, pastor Joel, pastor Orlando. Um salve para todo esse pessoal aí. Um abraço. Isso. E cara, se você olhar, eu acredito que foi assim. Quantos da sua idade estavam lá na época? Rapaz, são poucas, né? Eu digo naquela época, a idade naquela época. Cara, e que a gente vê muito isso no meio, em todas as áreas, cara. Tanto na vida particular, vida secular, enfim. A falta de interesse, né? Que isso, infelizmente, acontece. Muitas das vezes que nem a gente tratou semana passada, né? Semana retrasada. Que os jovens não gostam de pegar essa responsabilidade, né? E essa questão do interesse. Os jovens
como despertar nos jovens um interesse, né, em relação ao ministério. Sim, logicamente que existem, assim, por exemplo, jovens que, por conta de uma pegada mais passada, né, de uma vida passada, eles têm mais facilidade, por exemplo, de se interessar a livros, né, histórias, livros da Bíblia. Então, consequentemente, a pegada deles vai ser mais essa. Mas assim, Estevão, eu acredito que a questão do discipulado tem que estar muito presente na vida dos jovens, principalmente dos jovens. Sim. E toda a igreja em geral, né, temos que passar pelo discipulado, mas assim, principalmente dos jovens, o discipulado ele tem que estar essencial, né, cara? Essencial. Assim, eu acredito que para toda formação, seja ministerial, seja até mesmo assim de obreiros que vão começar a exercer algum ministério dentro da igreja, diaconato, enfim. Mais simples de tudo, a formação da vida cristã. Exato. Em geral. Tem que passar pelo discipulado. Isso tem que estar presente, né? Tem que estar presente. O discipulado, eu acredito que ele abre muito essa visão, principalmente dos jovens, né? Abre muito esta visão referente ao ministério, né? Referente ao ministério. E com certeza também a influência, ela importa muito, né? Sim. A influência. É aquela coisa, né? Tem até uma frase que é mais secular, mas é assim, ó, diz assim: se você quer ser uma pessoa boa, ande com alguém melhor do que você. Exatamente. Né? Você quer, então, ser alguém melhor em alguma área, profissão, enfim, ande com alguém melhor do que você. Para você então, ter um parâmetro. Né? Alguém com quem se poder realçar, poder estar ali, né? E então, assim, a influência, ela importa muito. Ela tem que estar presente ali, porque, às vezes, por exemplo, o que desperta em um jovem, às vezes, por exemplo, um pastor dá uma moral para um jovem, por exemplo, e fala, viu, você não quer aprender mais, não? Incentivar o jovem a poder, de repente, se interessar mais ao ministério, ao chamado ministerial. Né? Sim, aí a gente... Porque, assim, se a gente faz com essa parte de discipulado, né, é mais ou menos onde a pessoa encontra a vocação dela, né? Se a pessoa ela se interessa pela palavra e ela não vai atrás de procurar pelo menos o mínimo do conhecimento, eu acho que ela não cria raiz no... Eu acho que a parte do discipulado é onde você cria raiz para o seu ministério. Você fala assim, olha, eu quero aprender da Bíblia, e você começa a aprender com uma pessoa que você falou que conhece um pouco mais de você, mais que você acha que cria uma raiz e começa a aparecer o desejo de conhecer. É a questão da referência, cara. Sim. Hoje, o pessoal da juventude, as pessoas que são novas, eu não tô me encaixando porque eu já tô com quase 30 anos, cara. Então, tá novo ainda. Tá novo ainda. Mas assim... Você faz parte da Jubrac ainda? Hã? Faz parte da Jubrac? Faz parte da Jubrac. O cabelo tá caindo, irmão. Ó, Jubrac sem cabelo, vai. Viu? Mas assim, a questão... o jovem hoje, no mundo e no contexto que a gente vive, ele é uma pessoa completamente visual. Ele é mais atraído pela facilidade. Pelo que ela vê, pelo que tá mais agradável aos olhos. Isso em forma geral, o pessoal da igreja e o pessoal que não é da igreja. Aí quando eu pego nessa questão da referência, cara, eu vou pegar um Billy Graham, vou pegar um Paul Washer. Aí, se eu colocar muitas das vezes pro jovem, ele vai bocejar, cara. Vai. Entendeu? Então, muitas das vezes a questão é a seguinte: quem que eu tô seguindo? Né? Será que é mais fácil eu seguir uma referência que tá na moda, que todo mundo vê, ou uma referência que me traz a Bíblia, conhecimento. Que me traz conhecimento? Isso aí é a questão de rever valores. Exato. Sim, a juventude, eu acho que hoje, assim, na questão evangélica no Brasil, precisa muito rever valores. O valor que seria melhor revisto seria o pastor da sua igreja, né? Ele deveria ser a sua melhor referência. Exatamente. Quando perguntarem pra você qual é o melhor pastor, o meu pastor, aquele que me ensina. E muitas das vezes o que acontece? A gente quer buscar referência fora. Né? Fora da nossa igreja, fora do nosso meio. Poxa, mas porque a igreja lá... claro, somos todos irmãos. A igreja lá
faz isso, faz aquilo, ou vamos fazer aqui também. E aí entra na questão do ministério, a questão do chamado. Beleza, eles fazem lá por quê? Porque muitas das vezes é o que Deus deu para eles. Sim. E a nossa originalidade. O que Deus deu para nós, que nós podemos fazer de original pro reino, né, cara? Exatamente. Uma questão também que o Gerson aqui, ele destacou, que eu acho muito interessante, é exatamente isso, né? Por exemplo, como bons continuistas, cremos que dos dons espirituais, né? E eu creio que, por exemplo, alguém ao qual Deus concedeu este dom, tem que tomar aquele conselho que Paulo ele deu para Timóteo. Timóteo, não desprezes o dom que há em ti, né? Porque assim, às vezes tem jovens que têm dons, que possuem dons, que Deus deu a eles dons, porém é aquela questão, tá negligenciando o dom, né? Tá desprezando o dom que há nele, ao invés de fazer com que isso frutifique, né? Floresça. Isso é muito importante, é sempre bom, por exemplo, a gente também tentar entender qual que é a nossa vocação, né? Qual que é o nosso chamado, entender qual que é o propósito para o qual Deus me chamou, né? Isso é muito importante, é talvez uma das questões mais importantes para a gente tentar entender o que é o ministério. É fácil entender isso? Não é fácil. Não é fácil porque é aquela questão, né? O que Paulo ele diz em Gálatas, capítulo 5, ele fala que há uma luta entre a carne e o espírito, né? Tanto também em questão de pecado, por conta da nossa natureza pecaminosa e por conta do espírito que nos ajuda a vencer os desejos da carne, mas também por conta da nossa natureza, eu acredito que o nosso intelecto também ele foi afetado pelo pecado, né? Por conta da queda, todas as áreas da nossa vida foi afetada pelo pecado. Então, assim, é comum surgirem, por exemplo, desejos no nosso coração, anseios no nosso coração que muitas vezes são equivocados. Né? Ou, por exemplo, muitas dúvidas, né, surgem na nossa mente, até mesmo no nosso coração, de querer ser uma coisa quando Deus, na verdade, não chamou você para aquilo. Por exemplo, você quer traçar um caminho, mas o caminho que Deus tem para você é outro. E às vezes a gente bate na tecla, Deus, eu quero para cá, mas Deus, não, você é para cá. Então, para a gente entender esse caminho de Deus, requer também muita oração, requer também muita comunhão com Deus, porque é isso que resume o tentar entender o ministério. A oração e a comunhão, ela gera obediência. Gera obediência. Ela gera obediência. E hoje, nos dias que nós estamos vivendo, parece que os jovens vivem um tempo de apostasia, né? Nessa parte de oração, de buscar, consagrar, de buscar entender, né? Exato. Um pouco mais o que é o reino de Deus. E você só vai começar a entender isso quando você começar a ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida que você vai estar mais próximo daquilo que... Não mais o seu, que é essa parte da briga, né, da carne com o espírito. Sim. Você já começa a trabalhar um pouco mais do lado do espírito, é onde você começa a entender onde é o ministério, onde é o caminho que você tem que seguir. Porque o caminho que você tem que seguir é simples, se for olhar, é simples, mas requer um pouco de sacrifício antes. Sacrifício. Jesus, ele... Às vezes renúncia de muitas coisas também. Sim. Jesus, ele quer assim que que a gente siga a ele, né? Não, eu estou seguindo Jesus e tal, mas agora eu larguei tudo que eu fazia, agora eu sou uma pessoa que vive uma vida cristã. E a gente vive essa vida cristã muitas das vezes de uma maneira individualista, para mim, né? Só que Jesus, depois ele fala assim, de por todo mundo pregar. Então, assim, o que a gente tem que entender que o ministério ele é muito importante, cara. Jesus não chamou a gente simplesmente para estar na igreja, mas ele chamou a gente para fazer com que a igreja multiplique, que mais pessoas conheçam a graça da salvação, né? Então a gente tem que ter esse sentimento de que é algo importante e eu tenho que me decidir. Exato. Eu tenho que ter um foco nessa área. Exato. Inclusive o irmão me fez lembrar de uma passagem, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, na Grande Comissão,
Jesus ele ordena com seus discípulos, ele diz assim, é muito interessante isso, né? Eu falo rapidinho. Ele diz assim, ide por todas as nações e fazeis discípulos, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles com aquilo que eu tenho ordenado a vocês. Então a gente percebe que a ordem de Jesus era exatamente isso, né? Era fazer com que os discípulos entendessem, por exemplo, a importância do fazer missões. Diferente do que a gente pensa, a missão não nasceu no coração do homem, né? A missão ela nasceu no coração de Deus, ao ponto que partiu de Jesus isso, né? Sim. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ide por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e pregando a eles, ensinando eles tudo o que eu tenho dito a vocês, né? Então a gente vê que o discipulado, o ensino que Jesus deu para os discípulos, tem continuidade até nos dias de hoje. Né? Tanto que a palavra de Deus está aí, né? E ela serve para nós entendermos que a missão, o ministério, ele é tão eficaz na vida das pessoas, e a gente tem que entender isso também, que o irmão Estevão ele acabou de falar aqui, a respeito de ser muito individualista. Né? Às vezes a pessoa acha que ter um ministério é muito quadrado, é muito só ele, não requer... Ninguém consegue entrar dentro da caixa dele. Ninguém consegue entrar, é ele e ponto, entendeu? Ninguém consegue participar com ele, caminhar com ele, não. Então, quando a gente parte desse ponto de vista, a gente tem a tendência de cair. Né? Eu li tem a tendência de... Até porque, se a gente for pegar, Jesus com toda... É uma coisa meio simples, que a gente já ouviu tantas vezes, mas faz um sentido. Jesus, com toda a grandeza dele, ele escolheu 12 para estar com ele, né? 12. Então, o próprio Jesus nunca foi individualista. Nunca foi. Todas as pessoas que tiveram um grande ministério, sempre teve uma outra pessoa que acompanhava. Eu estava lendo o livro o Avivamento da Azusa, que eu estava bem interessado naquele livro. Ele tinha companheiros de oração. Jackson, não era? Jackson, alguma coisa? Smith, alguma coisa assim. Nossa, não lembro. Não vou lembrar agora, esqueci. Eu acho que... Avivamento da Rua Azusa, procura lá. A história é linda, muito bonita. Ele sempre tinha alguém para acompanhar ali na oração, sempre... Então, acho que o ministério seu nunca vai ser individual. Sim. Sempre vai ter a pessoa que é sua referência, o seu... E sempre a pessoa que vai acompanhar você, a pessoa que vai ser, eu acho que o seu próximo discípulo, né? Você aprendeu com alguém e vai passar para outra pessoa um pouco do seu conhecimento. Biblicamente, cara, Elias e Eliseu, né? Moisés e Arão, Paulo e Barnabé, Paulo e Lucas. Cara, sempre teve alguém, né? Sim. A gente não pode ser individualista, o meu ministério é esse, eu não consigo. E a gente tem que incentivar as outras pessoas também. Exatamente. Incentivar na palavra, olha, tem interesse da palavra, vamos lá. O interesse pelo louvor, vamos lá, passar o conhecimento. O conhecimento, ele tem que ser passado para frente, senão ele morre. O evangelho é um eterno passa-bastão, né? Passa-bastão. Eu conduzo até aqui, você se prepara e você conduz daqui para frente. Exatamente. Né? Legal. A gente vê isso com o próprio crescimento da igreja primitiva, né? Nossa. Na história da igreja funcionou dessa mesma maneira. E sempre continua funcionando, né? Continua. Tem que continuar funcionando dessa maneira. Sim. Tanto que o pastor Ronaldo Rampasso, né, uma vez ele pregando na Vila Antártica. Sem comentário. Sem comentário. Ele disse, né? Ele falou assim, ó, a obra de Deus ela não para, mesmo que muitos parem com ela. Sim. Isso assim foi algo que inclusive está até marcado aqui na Bíblia, marcado que esse dia foi marcante. Para mim é exatamente isso. Nossa, né? E cara, é verdade isso daí, né, cara? Muito. Mesmo que tentem parar com a obra de Deus, ela continua, né, cara? E mesmo que parem com ela, Deus levanta outro para a obra continuar. A obra ela não para. Eu acho que assim, nunca foi necessário o homem, né, para continuar a propagação do evangelho, mas quando o homem se interessa, Deus se agrada dessa pessoa e sempre capacita, sempre dá o direcionamento. Eu acho que o ministério é simplesmente isso, né? Você receber aquilo que Deus te deu e colocar ele em prática. Exato. Eu acho muito interessante também, por exemplo, uma questão até mesmo bíblica, né? A gente vê aquela história de Marcos, né? Quando Paulo e Barnabé não queria... Na verdade, Paulo não queria que Marcos acompanhasse eles na viagem missionária, né?
Mas, enfim, por ele ser novo, talvez inexperiente, talvez não aguentaria com o baque ali da situação. Mas no final, na última carta de Paulo, né, 2 Timóteo capítulo 4, quando Paulo está preso, né, na sua segunda prisão em Roma, já sentenciado à morte, é muito lindo quando Paulo ele fala assim, ó, traga também a Marcos, porque me é muito útil para o ministério. Sim. Então, assim, a gente vê ali, talvez Paulo, ponto ali de ser decapitado, a ponto de, logo após algumas horas, talvez, de morrer, mas ele queria ter um contato com o Marcos, talvez para passar a experiência para Marcos, talvez para incentivar Marcos, ensinar Marcos. Né? Outra passagem assim que é legal é a passagem do próprio Timóteo. Timóteo. Quando, filho na fé de Paulo. Exatamente, filho na fé de Paulo. E Paulo, quando vai falar com ele, ele fala assim, olha Timóteo, observa a fé da sua mãe e da sua avó, né? Usa isso para o seu crescimento. Do seu crescimento. Sim. E uma palavra para jovem também, pegando um gancho aqui do irmão. O negócio aqui, tava faltando um versículo, tá tendo um monte aqui hoje. Um monte. É o que Paulo diz para Timóteo, né? Um conselho, ó. Não permita com que eles desprezem você por ser jovem, né? Sim, exatamente. Tanto que a palavra de Deus é muito interessante. Exatamente. Muitas vezes a pessoa não tem credibilidade por ser jovem, né? Tá começando agora. Não vou dar crédito. Tá na emoção, né? Sim, exatamente. Não, mas ó, ficando entre nós aqui. Não, só vai pra internet. Não, mas assim, quantas vezes eu, pela graça de Deus, tive a oportunidade de pregar, né, em algumas igrejas assim, e de repente pessoas, pastores, né, já velhos assim na caminhada cristã, né, olhava para mim assim como uma pessoa assim, desprezo, né? O que sairá de bom daí? Assim, isso também, dependendo da pessoa, afeta muito a questão do jovem, do ministério, né, porque são talvez, como que eu posso dizer, são palavras controversas que vêm, que às vezes pode baquear, vamos dizer assim, o ministério de alguém, pode levar também a tristeza moral, né, espiritual. Acho que é a pior palavra entra naquilo que a gente estava falando do individualismo. Né? Não, a pessoa nunca vai ser bom o suficiente. Sim. Ou, sei lá, a pessoa talvez está começando, então eu já estou um passo à frente, então eu sempre, né? Ao invés de ajudar a levantar, tá ali, né? Uma passagem que você olha pra isso e você fala, é isso descrito. Imagina, Jesus, cara, menino, chega lá na sinagoga, tá lá os doutores, mestres. Aí Jesus começa a pregar pros caras e os caras param. Opa, peraí, o que esse moleque tá falando? Né? Exato. E tipo, assim, cara, é bonito isso. É a Bíblia nos ensinando a dar valor para quem está começando. Sim. Exatamente. Dá valor para quem está começando. Então assim, é muito importante, por exemplo, pessoas que são mais avançadas na caminhada cristã, estar sempre ali ajudando, podendo dar um ombro de apoio, né? Para quem está ali se iniciando, começando ali. Tendo paciência. Exatamente, porque isso é muito importante também para o crescimento tanto espiritual quanto ministerial. Mano, ninguém nasce sabendo, cara. Ninguém nasce sabendo. Mas acho que a dedicação assim, da pessoa também conta muito. Ficou gelado demais. Acho que a dedicação da pessoa conta muito, né? Conta muito. Tem que sempre mostrar interesse. Sim. Eu acho que assim, uma vez, eu falei isso acho que na quinta-feira, quando eu estive ministrando na igreja. Deus, ele não vai desperdiçar unção com quem não quer trabalhar. Se você mostra interesse que você quer, ele vai chegar um momento que você vai ser exaltado por aquilo que você fez. Que Deus vai colocar o seu ministério em evidência porque foi o tempo que você teve ali aprendendo. Paulo, ele, logo que ele se converteu, ele não foi logo fazer missão, ele ficou 15 anos costurando tenda, aprendendo, tendo um intensivão ali com Jesus para depois ele ir. E ele precisou ali de um respaldo de uma pessoa mais velha, né? Sim, que foi agora me fugiu o nome dele da cabeça. A pessoa que recebeu ele, que Deus escolheu para... Barnabé. Barnabé, né? Barnabé. O Barnabé encontrou com ele depois, né? Na Cilícia, né? Que quando ele foi fazer missão... Sim, foi fazer a viagem missionária, né? Encontrou então, Paulo... Sabe o que eu fico imaginando nessa cena que eu acho muito legal? Imagina, Paulo ali completamente com a visão tampada, daquele jeito.
Aí Deus manda que aquele homem vá lá orientar ele. E eu fico imaginando Paulo ali todo perdido. O que me aconteceu? No caso, Ananias, né? Ananias. É isso que eu tava falando. Ananias. Aí desse rapaz mesmo. Aí... irmão, a gente não sabe, esquece, normal. Aí, você sabe o que eu fico imaginando? Ele ali, tipo, todo sem entender o que aconteceu, ele ali vivendo algo que ele nunca tinha vivido, e aquele homem, ele, não, cara, vem cá, vamos cuidar e tal. Olha, assim, o que você passou foi isso, foi Jesus que apareceu pra você, você perseguia, você isso. Então, cara, aí entra a questão do aprendizado, que eu acho lindo, cara. Eu fico imaginando Paulo aprendendo ali com aquela... Cara, é maravilhoso. Eu fico... Sem contar também que Paulo, ele teve contato com Pedro, né? Com Pedro, após ele passar dessa questão da cegueira dele, recebeu sua visão novamente, depois ele teve contato com Pedro, né? Também entra no caso do Barnabé, né? E assim, depois disso ele foi para o deserto. Paulo, ele foi para o deserto, se eu não me engano, da Macedônia, né? Então, assim, eu acredito que antes da gente... É aquela questão, né? Antes da gente tentar se levantar para ensinar, a gente tem que sentar para aprender. Isso o curso do IBBC do Brasil para Cristo é muito importante. Muito importante. Exatamente. Aprendi muita coisa lá. Começando o ministério também, que nem o Adrio. Interesse pela palavra, me direcionaram, olha, vai estudar teologia, e isso conta muito pro crescimento. Adriano, uma coisa que eu estava pensando aqui, que eu achei que eu queria abordar nesse assunto, em questão do ministério, é algo importante. A necessidade que o mundo tem de que a gente assuma o nosso ministério, né? Por exemplo, aquela visão que Paulo tem. Olha, atravessa a Macedônia e vem, ajuda-nos, né? Nós vemos ali aquele pessoal daquela localidade. Claro que Deus queria que ele fosse para lá, mas se a gente for usar a figuração que foi usada ali, nós vemos assim que aquelas pessoas da Macedônia, elas estavam precisando urgentemente daquilo, né? Que eles fossem. Aí a gente já falou de negar o nosso chamado, tal, de negar o nosso ministério. Então, cara, qual que é a importância que para nós hoje de aceitarmos e praticarmos o nosso ministério? Será que no mundo que a gente vive hoje tem pessoas como essas da Macedônia que estavam ali, viu? Vem pra cá e ajuda a gente. O que você acha disso, cara? Você acha que é um chacoalhão para nós? Você acha que a gente precisa desse chacoalhão? Não, sim, com certeza. Eu acredito que há uma grande multidão de vozes aí no mundo gritando por socorro. Gritando por socorro. Socorro em que sentido? Almas que precisam ser alcançadas assim pelo Evangelho de Cristo, né? Pelo Evangelho de Jesus. E como você tinha falado, a importância para isso é gigantesca. Gigantesca, né? Óbvio demais. Não tem menção, porque assim, o ministério ele contribui tanto para a salvação de almas, para o crescimento espiritual, para o crescimento também ministerial. Então, assim, é de uma importância tamanha entendermos que é importante a gente aceitar o chamado de Deus, aceitar a vocação para a qual Deus designou, talvez para fazer a sua obra, né? Pregar o Evangelho, seja no púlpito ou fora dele, temos que anunciar a palavra de Deus. Inclusive, entrar aqui num assunto, eu acredito que todos os crentes, né, todos os cristãos, eles carregam essa responsabilidade de anunciar o Evangelho. Exatamente. Entendeu? Mas eu não sou pregador, eu não sou pastor, não sou missionário. Não, todos os crentes carregam... Não interessa se você não interessa, se você não é. Todos carregam essa responsabilidade no ombro de anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho de Cristo. Porque, assim, o que resume ministério? O que é servir?
tanto a igreja, né? Servir a igreja, servir o povo de Deus, como também servir a Cristo. E assim, qual o propósito do ministério? Eu só vou servir a Cristo, mas tá, e aí? Para que caminho eu estou seguindo, né? Que rumo eu estou seguindo? Será que é para o crescimento da igreja? Será que é para o meu crescimento ou é também para a salvação de almas? Né? Será que é para as pessoas encontrarem a Cristo através do Evangelho, ser verdadeiramente mudadas, né? Transformadas pelo poder do Evangelho? Eu achei legal que você falou para o meu crescimento, para o crescimento da igreja ou para a salvação de almas. Né? Exatamente. Muitas das vezes é aquilo mesmo que a gente pensa, não, porque porque a gente tem que a igreja, a gente precisa ganhar fiéis, ou muitas das vezes não, eu preciso crescer eclesiasticamente, ganhar títulos e tal. Mas, cara, o alvo não é isso, o principal não é isso. O principal é a salvação de almas, é a salvação de almas. E a gente olha para o mundo, cara, eu acho que nunca na história da humanidade, assim, porque, é claro, nós estamos nos últimos tempos, né, nas últimas, falta pouco para Jesus voltar, mas nunca houve uma necessidade tão grande, cara. Sim. Né? As pessoas andam sedentas pela palavra hoje em dia, né? As pessoas estão desacreditadas de tudo. Muitas vezes é assim, notório que a pessoa precisa ouvir uma palavra. É até interessante falar isso, porque antes é bem raro acontecer isso. Lá na empresa, eles fazem reunião todos os dias, no começo do trabalho. Fazem uma reunião para falar sobre o que vai produzir, o que vai fazer. E tem um rapaz lá que ele se prontificou, falou assim, olha, na sexta-feira eu posso, depois da reunião, dar uma palavra. E ele fez isso um dia, e o pessoal abordou isso tão bem, pegou isso de uma maneira tão que eles ficam assim, olha, toda sexta-feira eles ficam esperando que venham trazer a palavra. Então, isso é necessário, né? É necessário. Não é só para aqueles que têm o ministério da palavra, aqueles que pregam em cima para todas as pessoas que conhecem esse Jesus, anunciar ele, né? Sem ter medo, né? Porque se você se envergonha dele, naquele grande dia ele vai se envergonhar. Eu nunca tive, cara, assim, é uma coisa particular minha, assim, eu não me sinto culpado, não me sinto... Eu me sinto bem, Eu nunca tive um anseio, assim, de cargos eclesiásticos, né? Parece até clichê a gente falar desse jeito, mas não é. É uma coisa minha. Tanto é que, tipo, eu tenho... Só de Jubraco tem 10 anos, né? De convertido tem muito mais, né? E eu nunca passei nem pra, sei lá, pro cooperador, nem pra diácono. Nunca tive essa vontade mesmo. Nunca tive. É uma coisa assim... E é a questão de você entender o que Deus quer com você, né? Porque é uma coisa que realmente não é o que Deus quer pra mim. E, cara, e você falando do seu serviço, e eu já passei muitas experiências assim, cara, de você tá ali no trabalho, em algum lugar, e a pessoa vir pedir um conselho. Exato. Porque ela fala assim, olha, eu sei que você é cristão, você pode me dar um conselho, você pode me ajudar nisso, naquilo. Eu falo, Jesus, mas eu não tenho esse preparo, eu não tenho isso. Porque realmente eu não sou, a gente não é. Mas aí eu olho para a Bíblia e falo assim, aquilo que você falou, né? Que Jesus nos chamou para isso e, meu, não importa, é o seu chamado. Então eu entendi, eu falei, muitas das vezes Deus quer me usar aqui dessa maneira, né? Então a gente tem que estar, cara, assim, antenado, com a antena ligada, assim, para falar na onde eu vou ser usado, na onde eu vou ter uma oportunidade. Aí entra naquilo que a gente falou, muitas vezes a gente quer cargo, a gente quer coisa, mas meu evangelho está aqui na porta da sua casa, na esquina, sabe? Não, então, assim, o ministério, ele não é só voltado para o púlpito, para altar e para coisa, ele é voltado para o dia a dia. E muitas das vezes as pessoas, elas querem focar no púlpito, no altar, e aí elas vão sem preparo nenhum, vão sem se estudar, vão sem... E muitas das vezes elas se frustram. Por quê? Porque não buscou a Deus, não falou, Deus, qual que é o meu lugar? O que o Senhor tem para mim? E é muito interessante, porque quando a gente passa a entender de fato isso, né? Entender
de fato o que é missão, o que é o propósito de Deus, que é a pregação do Evangelho, anunciar boas novas, né? Eu acredito que seja para isso que Deus ele designou a igreja, a pregar o Evangelho, né? E quando a gente entende isso, cara, a gente sai de uma zona de conforto. Exatamente. Entendeu? Às vezes aí, entrando nesse ponto, é aí que a gente repara onde a gente estava estagnado, onde a gente estava numa zona de conforto tamanho que a gente fala, poxa vida, eu era um crente muito quadrado, muito eu, igreja, aqui, pessoas do meu lado, né? Pedindo socorro, clamando ali por socorro, por ajuda, e eu aqui, achando que missão, ou então ministério é igreja, casa, às vezes até mesmo dentro da própria casa, né? Da família, por exemplo, tem pessoas ali que precisam de uma palavra, precisam ouvir um pouquinho ali do Evangelho, e às vezes a gente está muito fechado. Ou muitas vezes a gente eu preciso tanto pregar no culto, preciso preparar aquela palavra. Poxa, e a pessoa ali do lado ali precisando. Nossa, eu tive bastante experiência. Assim, é legal você ter essas experiências. Chegar em mim e perguntar, nossa, eu precisava saber disso, conhecer sobre isso, eu precisava ouvir uma palavra. E muitas vezes não é você chegar e abrir a Bíblia e pregar para a pessoa, não, é você... Uma conversa, cara. Uma conversa. Porque eu acho que, tipo assim, no começo da nossa conversão, eu acho que o principal motivo do Evangelho é mudar a mente da pessoa. Exatamente. Quando você começa a entender da palavra de Deus, sua mente modifica, né? Que Romanos 12:2 fala. Nossa, sempre dá esse branco na minha cabeça. Não vos conformeis com este mundo, mas seja transformado pelo conhecimento. O conhecimento, acho que é onde a gente muda, né? E a gente talvez, com essas oportunidades, a gente acaba passando o conhecimento e aquilo acaba mudando a mente da pessoa sobre uma certa situação, uma certa posição que essa pessoa está tomando. E eu acho que é o maior objetivo do Evangelho é mudar o pensamento da pessoa sobre algumas coisas. Você olha para a Bíblia e você vê vários exemplos, né? Felipe, por exemplo, né? Tava ali passando ali na rua, aí encontrou um eunuco ali que não estava sabendo. Então não foi uma coisa organizada no templo. Sim. E aquela coisa. Não, foi o Evangelho no dia a dia, o ministério no dia a dia. Exatamente. E às vezes a gente é essa pessoa, né? Que tem o conhecimento, sabe explicar, sabe trazer à tona ali o que a pessoa mais precisa naquele momento, e às vezes a gente aquela coisa, despreza o dom que Deus te deu na gente, né? Maravilha, não? E essa questão de carga eclesiástica, eu acho que não conta muito, né? Porque já entra na parte da sua vocação, do seu chamado. Muitas vezes você busca por posição eclesiástica, mas você não vai executar aquilo bem. Muitas vezes a pessoa é um bom diácono, um bom evangelista por muito tempo, ele carrega esse tempo aí no diaconado, exercendo o seu serviço, mas quando passa ele para um cargo maior, como um presbítero, ou chega a ser até um pastor, ele não vai ser um excelente pastor, um excelente presbítero, porque não, a vocação dele é aquela, né? Exatamente. A vocação dele é ser diácono, servir as pessoas, cuidar das pessoas. A gente tem que entender bastante qual que é o nosso chamado, né? Então, Adria, a gente sabe aqui, todo mundo sabe que você tem um dos ministérios mais abençoados assim, na parte da palavra. Mas a gente queria saber um pouco mais também assim, sobre as dificuldades no começo do ministério. No começo, quando você se prontificou a fazer essa parte que é ministrar a palavra, qual que foram as principais dificuldades que você enfrentou, assim? Olha, foram ao decorrer da caminhada, né? Embora não seja muito tempo, mas talvez as principais coisas que atrapalham, não só a caminhada ministerial, mas que atrapalham em todas as áreas do nosso trabalhar em Cristo, talvez seja o medo. Medo, né? O medo de não conseguir, o medo de não alcançar, o medo... de, por exemplo, nossa, será que vai dar certo? Na questão de pregação, por exemplo, será que vale a pena investir nisso? Será que vale a pena? Tem tantos que pregam aí, né? Tem tantos melhores do que eu, tem tantos... Mas é aquela coisa, Deus ele chamou você para isso. E quando a gente entender o chamado de Deus,
A gente tem que lutar contra o medo, lutar contra a insegurança, lutar contra... E quem nunca, né, cara? Acontece comigo de vez em quando, quase sempre. Você tá ali, você preparou uma palavra, você vai ministrar ali naquela noite. Aí você tá ali, não, todo confiante, tá só a igreja, e daqui a pouco chega ali um dos cabeças, sabe, um dos pregadores grandes. Aí você já fala, meu Deus do céu, agora ferrou, agora eu vou ter que pregar pra esse cara me ouvir, cara. É a questão do medo, né? O medo ele atrapalha bastante, né? A gente vê isso, por exemplo, na questão naquela passagem de Jesus no barco com os seus discípulos, né? A gente vê os discípulos naquele momento com medo, né? E o medo atrapalhou para que eles de fato reconhecessem que quem estava no barco tinha autoridade de calar o vento, calar as águas, a tempestade, né? Ao ponto de Jesus ter que olhar para eles e dizer, por que não tendes fé? Vocês não têm fé? Né? Então, assim, eu acredito que essa questão, principalmente pregação, né? Mas o chamado ministerial, evangelístico, missionário, é mais essa questão do medo, né? O medo, ele atrapalha bastante. Uma das coisas que é bastante assim também na parte ministerial, né? É a insegurança, né? Sobre a mensagem, se ela vai ser eficaz, se ela não vai ser, se ela vai ser bem recebida, se ela não vai. Acho que dá um certo medo, né? Eu acho assim que em questão aí isso, assim, é uma coisa que eu uso, né? No meu... eu evito pensar em como a mensagem vai ser aceita, né? Eu penso bastante na qualidade do conteúdo. Exatamente. Né? Então eu falo assim, não, olha, eu vou procurar entender, eu vou procurar saber do que eu estou falando, eu vou procurar assim, aí a forma que ela vai ser recebida, assim, claro, a gente tem aquele cuidado espiritual de não falar besteira, né? Propriamente dito, não falar besteira. Mas assim, cara, você estando respaldado pela palavra, pela Bíblia, estando respaldado ali por uma referência boa, por uma referência assim, cara, a palavra, eu acredito que a palavra ela tem tudo para ser um sucesso, cara. Exatamente. Né? Mas tem um momento que você vai... Não, vai ter sempre. Você isso sente, é normal. Você sente que a mensagem... Será que não... Boa? Nossa, será que a igreja recebeu? E outra coisa isso também, acontece mesmo. Além disso acontecer, isso faz parte do crescimento. Exatamente. Faz parte do crescimento. Porque assim, se a gente recebesse só elogios... Só tapinha nas costas, elogios através da pregação... Eu acredito que a gente ia se tornar um crente muito... mediano, né? Muito mediano, muito até mesmo, perdão a expressão aqui, mas medíocre também. Era o que eu ia usar. Mas expressão, um crente muito... eu sou o cara. Sim. E não é isso que Jesus ele quer. Ele não quer que você seja o cara. Ele quer que através de você mostre que ele é o cara. Então, assim, um exemplo bíblico, aquele rapaz. Senhor, olha, desde pequeno eu sigo as suas leis, eu sigo tudo que o Senhor faz, eu guardo a tua palavra, eu honro meus pais, tal. E ele conta aquilo ali com uma grandeza, alguma coisa. Aí Jesus fala assim, não, beleza, você fez isso até agora. Então vai lá, vende tudo, dá aos pobres. Parte a sua riqueza. Ou seja, tá no nível, então procura crescer mais. No caso dele era crescer em humildade, crescer em, né? Mas assim, nunca se conformar. Tem a parte da parábola da figueira, né? Que Jesus fala ali que vós são as varas, aquele que der fruto, é poldado para que dê mais fruto. Acho que também entra nisso, né? Olha que legal, né? Jesus, você que está dando fruto, eu vou podar para você dar mais fruto. Ou seja, eu vou te preparar de novo. Vou te preparar de novo. E assim, todo ramo que dá fruto é todo ramo que está ligado à videira, né? A videira que é Jesus. Então assim, quem está dando fruto é quem exatamente está ligado a Cristo, ligado... Né? E mesmo ele estando ligado a Cristo, ele não escapa da poda. Vai chegar um momento que vai ter que podar. Mas é o próprio Jesus que poda. Vai então chegar um momento que vai ter que podar para dar mais fruto. Dar mais fruto. Exatamente. Então a gente nunca está pronto. Nunca. Crescimento constante, dia a dia.
contínuo, né? Contínuo. É contínuo. E é muito importante isso também que o Gerson falou, porque a insegurança talvez é o que, assim, insegurança, o medo, né? É talvez o que mais atrapalha, né, da pessoa se desenvolver mais, né? Se desenvolver mais. Isso traz a ela uma insegurança, um desconforto, ao ponto talvez até de desistir do chamado, né? Desistir, eu não vou pregar mais, para mim não dá, não foi para isso, até mesmo duvidar do chamado de Deus. Sim. Não, mas Deus me chamou mesmo, será que Ele me chamou, rapaz? Será mesmo que é para isso? Porque tem irmão que prega melhor do que eu, tem mais facilidade de falar, a pregação é uma bênção, mas toda vez que eu prego dá nisso, não, entendeu? Então assim, a insegurança e o medo é o que atrapalha muito. Exatamente. E o Adrian, assim, a gente já entendeu o que é o ministério, a gente entendeu a importância do ministério, a gente entendeu aqui os principais inimigos do nosso ministério, que é o medo e a insegurança. Cara, como é que é lidar com tudo isso? Que dicas você dá pro pessoal nosso, para eles começarem a buscar ou até desenvolver o ministério deles que está parado? Sim, a primeira dica, né, o conselho também, é sempre entender que Cristo ele está na centralidade da nossa vida. Isso é primordial, porque quando a gente tira Cristo do foco, a gente passa a ser antropocêntrico. A nossa mensagem, pregação, ministério, passa a estar ligada ao homem, né, ao antropocentrismo, ao antropocêntrico. Isso faz parte dos nossos faz dias, parte. Né? É o que nós chamamos também de idolatria do coração. Tem até um livro que eu recomendo, inclusive pegando respaldo aqui, Idolatrias do Coração, da editora Vida Nova. Show de bola, vale muito a pena ler. E fala exatamente disso, né? De ídolos do nosso coração que às vezes a gente coloca no centro, né? E acaba tirando Jesus do foco. E isso, cara, muitas das vezes, se você for olhar para a Bíblia, é uma coisa que acontece nos nossos dias e muito. Mas isso daí contribui para aquilo que nós conhecemos que é a apostasia, né, cara? Que é a inversão dos valores. E isso vai estar ligado diretamente com as situações que a gente vai viver nos últimos dias. Sim. Então, assim, a gente tem que entender que essas coisas acontecem para voltar na onde? Voltar no cristocentrismo. Que é o principal, a chave mestra aí do negócio. Sim. Então, assim, manter Cristo sempre no foco do nosso ministério, sempre no centro do nosso ministério, é o que vai frutificar, né, o nosso ministério. Eu costumo dizer assim, onde Cristo não está, não dá certo. A gente, por mais que a gente tenta, tem até uma frase do Martin Lloyd Jones, né, que ele diz assim, a gente pode trabalhar com todos os nossos conhecimentos, com todas as nossas forças, com todas as nossas energias, para tentar produzir um crente verdadeiro. Mas a gente não vai conseguir, porque isso é obra do Espírito Santo. Entendeu? Então, assim, tem coisas que às vezes a gente vai querer por nós mesmos alcançar, até mesmo tirar Jesus do centro do nosso ministério. Não, até aqui eu acho que eu consigo dar conta. Deixa o Cristo um pouquinho de lado, daqui. Não, Cristo tem que estar no centro do nosso ministério. Isso daí é o primordial, é a essência do ministério. A gente vai orar e vai falar assim, Cristo, por favor, vai comigo. No meu ministério, vai comigo. Exatamente. Maravilha. A segunda coisa também, vou falando, irmão. Vai falando, deixa, desenrola o manto. Segunda coisa também importante pro ministério, seja ele qual for, é o estudo. Boas leituras, né? Nós temos aqui o irmão Gerson, o irmão Estevão, que está sempre disposto lá. Vai ter jovem mandando mensagem lá, pedindo indicação de livro para vocês agora. Mas assim, o estudo ele também primordial para o nosso crescimento, né? Não tem como crescer sem conhecer. Então assim, não somente crescimento espiritual, mas também ministerial. Como entender o chamado de Deus, né? Como lidar com o chamado de Deus, como lidar com o ministério. Se não tivermos um conhecimento bíblico, né? Um conhecimento enraizado nas Escrituras, a gente não suporta.
Não suporta. Não só algo... é pra tudo, né? Se você quer ser um bom obreiro, um bom músico, você tem que estudar. Você quer ser um bom cantor, não só pelo dom, vai estudar também. Exato. Porque pra tudo hoje tem estudo, né? Pra todas as áreas ministeriais ou profissional, pra sua vida também. Acho que a base é o estudo, é buscar, né? Sim. E por que a igreja seria diferente? Exatamente. E uma das questões também, o que tem, vamos usar essa expressão, mas de ministério que acaba não dando certo por conta de falta de conhecimento. É aquilo que Oséias diz, né? O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E então, assim, o estudo ele faz parte também do nosso ministério. Como o Gerson disse, né? Quer ser um bom obreiro, um bom músico, um bom pastor, um bom obreiro, né? Um bom diácono, evangelista, missionário, tem que ter um fundamento bíblico. Isso é essencial, não só para quem está exercendo o ministério, né? Mas também para quem se autodenomina e também é cristão, né? Porque acredito que o estudo ele tem que fazer parte da igreja em si. Eu posso deixar uma dica também? É uma coisa que eu faço. Você falou isso, eu lembrei disso agora, que eu nem estava passando pela minha cabeça. Cara, eu tenho uma referência bíblica. E eu peguei uma pessoa da Bíblia, que eu falei assim, vou usar esse cara como parâmetro para minha vida. Quando eu entendi o meu ministério, o que era que Deus queria, o que Deus queria comigo. E era o meu xará bíblico, que é o Estevão. Então, assim, pega uma pessoa da Bíblia que você tem uma admiração, que você acha a história bacana, e fala, vou usar esse cara como parâmetro, vou estudar sobre ele, vou fazer... Porque é uma coisa que você vai usar, um exemplo bíblico é um trunfo grande para você, né? E você molda a sua vida baseada no que uma pessoa lá atrás viveu. É interessante. Eu faço isso. A história de Estevão é interessante por quê? Porque ele não era designado para pregar a palavra. Não. Ele estava lá só para servir. Ali ele estava com o conhecimento que ele tinha, movido pelo Espírito Santo, ele estava lá ensinando sobre Jesus. Exatamente. Entendeu? É grande, é bonito demais, cara. Bonito demais. Maravilha. Exatamente. E esse foi o nosso irmão Adrian, nos ensinando bastante. Cara, aprendi demais. Muito obrigado. Tem a terceira e última dica. Terceira e última dica, não. Vai. Terceira e última dica aqui, só para encerrar, né? É a questão da obediência. Isso é o principal. Esse é o principal, né? Obediência a Deus, primeiramente, e também ao nosso pastor, né? Quem está sempre ali nos ajudando em oração. Então, assim, você quer ser um bom obreiro, você quer ser um bom diácono, uma boa diaconisa, um bom pregador, um bom pastor, obedeça. A obediência principal. É o principal. Ela caminha ali, porque não tem como ser um bom obreiro, um obreiro aprovado sem a obediência. Exatamente. Cristo no centro, estudo na cabeça e ser obediente. São as dicas que o nosso irmão Adrian dá para nós. Excelente. Regozijado. Sim, pensa. Alegria. Irmãos, Deus abençoe por vocês terem vindo. O Adrian. Imagina, prazer é Lucila. Seja muito bem-vinda. Irmã, eu esqueci disso. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por estarem aqui. O prazer é todo mundo. Ficamos assim, extasiados. Amém? Aproveita tudo o que foi dito aqui hoje, tudo que foi falado, que você venha meditar. Quando você assistir esse programa aqui, reflita um pouco sobre o que você está contribuindo para o reino. E o seu ministério pode ser muito importante para que Jesus possa fazer na face da terra. E aí, já pensou no seu ministério? Tá parado? Como é que tá? Use isso daí como reflexão, meu irmão. E bora trabalhar. A seara é grande, né? A seara é grande. Amém. Muito grande. Muito grande. Amém. Deus abençoe. Pessoal, se inscreva no nosso canal, curte. Ative o sininho. As notificações. Curte, compartilha se você gostou do conteúdo. Segue as nossas redes sociais. A Jubrac Botucatu Oficial, que é o Jubrac onde aparece todos os movimentos da Jubrac de Botucatu. O nosso irmão Adrian, que é @Adrian Rocha, né? Adrian Rocha.
Mateus TeusMHP, @TeusMHP, o Estevão é o que cuida. O meu arroba é Gerson Matias. E da Lucila também, segue a Lucila lá. Arroba Lucila. Nayela Lucila. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Semana que vem a gente não sabe quem vai estar aqui. O que nós vamos falar, a gente também não sabe. Mas nós vamos estar aqui. Valeu, é nóis.